Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre 3 temas: transcendência, lei da semelhança e lei da entropia. Transcendência, sua importância em nossa vida. Na prática, podemos dizer que transcendência é um estado interno impossível de ser descrito fielmente apenas com palavras. É uma dessas coisas que não vemos, não tocamos, não somos capazes de descrever corretamente, mas somos capazes de sentir e desse modo sabemos que existem. Paz, felicidade, plenitude e comunhão são estados que se aproximam do que seria a definição de transcendência, mas não expressam de maneira adequada a verdade absoluta de tal estado. A verdade da transcendência não pode ser descrita, apenas sentida. Jesus, quando questionado a respeito do que seria verdade, não respondeu verbalmente, pois a verdade não pode ser entendida com a mente, ela apenas pode ser sentida. Ao falar em Jesus, podemos nos questionar se a função de promover a transcendência no ser humano não seria da religião. Para a educação em valores humanos, essa realmente é uma função da religião. O problema é que as religiões, de maneira geral, não têm conseguido fazer com que o ser humano seja capaz de vivenciar a transcendência de uma maneira realmente satisfatória. Isso está acontecendo porque o homem evoluiu, mudou. A humanidade não é mais a mesma de 2000 anos atrás. E, portanto, o que satisfazia o homem de antes não satisfaz o de hoje. É preciso encarar essa realidade com coragem, pois de outra forma não será possível modificá-la. O homem evoluiu, mudou com o advento da tecnologia, mas as religiões, em geral, não se atualizaram, não acompanharam a evolução dos povos. Elas deixaram de evoluir e de aprofundar o conhecimento espiritual passado ao ser humano. O grande problema atual das religiões, de modo geral, é que elas estão transmitindo um conhecimento muito superficial para os possíveis fiéis. É como se o ser humano estivesse na faculdade e as religiões ainda dessem as lições do jardim da infância. Prova disso é que a maioria das pessoas segue alguma religião e ainda assim a transcendência tem estado bem distante delas. É muito importante para conseguir o desenvolvimento de virtudes que sejamos capazes de perceber os defeitos que temos, pois se não aceitarmos a situação em que estamos, torna-se impossível sair dela. A falta de transcendência se reflete em sintomas como violência, melancolia, intolerância, agressividade, insatisfação. Quem não transcende não consegue encontrar um sentido para a sua vida. A transcendência aumenta a paz interior e fortalece os valores humanos que cultivamos. Bom, gente, eu vou contar uma história para explicar melhor isso. Fora ou dentro? Uma senhora, já bastante idosa, numa certa noite, procurava na rua a agulha que havia perdido. Ela só tinha a luz de um poste a iluminar sua busca. 2 jovens que passavam pelo local ofereceram-se para ajudá-la, mas também não conseguiram encontrar nada. Então um deles disse: Dona, conte-nos onde foi que a senhora perdeu essa agulha. Assim poderemos procurá-la no lugar certo. Ficará mais fácil encontrá-la. A senhora respondeu: Eu perdi essa agulha dentro da minha casa. Um dos jovens começou a rir. Desculpe, mas a senhora ficou louca? Então não sabe que deveria procurar a agulha no lugar em que a perdeu? Se procurar em outro lugar, nunca encontrará. O outro completou: Se a senhora perdeu a agulha dentro de casa, é lá que deve procurá-la, e não aqui, na rua, sob um poste de luz. Qual que é a lição dessa história, gente? Qualquer pessoa diria que o comportamento dessa senhora é absurdo, mas se prestarmos atenção e analisarmos nossos atos, veremos que nos comportamos assim em diversas situações. Vamos direto ao assunto. Onde foi que perdemos nossa paz, nossa felicidade, nossa alegria, nossa transcendência? Foi fora ou dentro de nós? A resposta é: foi dentro. Se tudo isso foi perdido dentro de nós mesmos e não fora, em alguma pessoa, remédio, posse ou conhecimento, então é só dentro de nós mesmos que poderemos reencontrar a paz, a transcendência, a alegria e a felicidade. Estamos nos comportando de maneira inadequada, procurando a coisa certa, paz, felicidade, alegria, só que no lugar errado. Estamos procurando fora o que só se acha dentro de nós mesmos.
Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre transcendência e espiritualidade. Hoje em dia, a espiritualidade é um conceito bastante disseminado. Podemos entender a espiritualidade como o desenvolvimento de virtudes, como alegria, paz, bondade, coragem, humildade, paciência, compreensão, respeito, bom humor, força interior, sabedoria, disciplina, flexibilidade, perseverança, otimismo e entre outras. O desenvolvimento dessas virtudes, que também podem ser chamadas de valores humanos, é a mesma coisa que transcendência. Sendo assim, fica clara a importância da espiritualidade para que possamos encontrar um bem-estar interno realmente satisfatório. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a lei da semelhança, que é a chave da nossa conexão com o sagrado, né? Transcender entra em contato com o sagrado, com o superior na nossa vida. Do mesmo jeito que o nosso corpo tem necessidade de dormir, de alimentar, a nossa alma tem necessidade de vivenciar a transcendência, ou seja, de estar conectada a algo sagrado, a algo superior, a Deus. Só a vivência da transcendência é capaz de nos preencher verdadeiramente, permitindo-nos encontrar a paz e a felicidade. E a transcendência verdadeira só é possível pela conexão divina, que ocorre graças à lei da semelhança. Vou explicar melhor isso. Imagine um prego e um ímã. Todos sabemos que o prego é atraído pelo ímã. Mas se o prego estiver sujo, coberto de lama, essa propriedade ficará anulada ou dificultada. Guarde esse conhecimento. Agora vamos tratar da lei da semelhança. É comum dizer que os opostos se atraem, mas na prática as relações humanas obedecem outra regra, em que semelhante atrai semelhante. Em uma festa, por exemplo, olhamos com curiosidade para as pessoas diferentes de nós, mas dificilmente nos aproximamos delas, não é mesmo? Isso quer dizer que, na verdade, as diferenças distanciam as pessoas e os opostos, na melhor das hipóteses, se complementam. Quer ver só como isso é verdadeiro? Então me responda, você preferia passar 20 dias com alguém muito parecido ou muito diferente de você? A uma pergunta como essa, a maioria das pessoas prefere a primeira opção, ou seja, passar 20 dias com alguém muito parecido. Afinal, será um transtorno passar 20 dias tentando conciliar interesses. Quando um quiser ver um filme, o outro vai querer cozinhar. Quando um quiser ir jogar bola, o outro vai preferir ver um filme. Quando um quiser sair para dançar, o outro achará melhor ficar em casa. Um pode achar interessantíssimo conversar sobre o sentido da vida, o outro achar isso uma besteira. Viu só? As diferenças entre as pessoas podem despertar curiosidade, mas não as aproximam. O que aproxima as pessoas, na verdade, são as semelhanças. Repare, as pessoas de quem você gosta e com as quais se dá bem são aquelas que têm algo em comum com você. Ou seja, entre elas e você há semelhanças. Pode ser colega de trabalho, amigo, funcionário, conhecido, irmão, mãe, pai ou companheiro. Se prestar atenção, verá que entre essas pessoas e você há muito mais semelhanças que diferenças. A semelhança pode estar no modo de encarar a vida, nas opiniões, nas situações pelas quais passaram ou passam, nas limitações ou mesmo na religião, no partido político ou time de futebol, entre inúmeras outras possibilidades. Nas transmissões pela televisão de jogos realizados fora do Brasil, por exemplo, sempre vemos grupos de brasileiros. Você acha que aquelas pessoas todas são amigas, viajaram juntas e estão se divertindo juntas? Na maioria dos casos a resposta é não. As pessoas só se juntaram por causa da lei da semelhança. Porque há algo em comum entre elas, a nacionalidade, as impulsionou a isso. Até na física, a lei da semelhança se manifesta. Antes de os opostos se complementarem para criar a luz, os semelhantes já estão juntos há muito tempo. Portanto, semelhante atrai semelhante, assim na terra como no céu. Como dizia Hermes Trismegisto, assim como é em cima, é embaixo. Vamos falar agora um pouquinho como que a educação e valores humanos entende Deus. Deus é perfeição, virtudes, valores humanos e todas as coisas boas. Jesus Cristo é um exemplo de valores humanos, pois nele se reuniam todas as virtudes. Você sabe o que é Cristo? Cristo não é, como muitas pessoas pensam, o sobrenome de Jesus, mas o seu título. Cristo, na verdade, é a forma grega da expressão hebraica, Mashiach, Messias em português, que significa ungido, aquele que foi escolhido para assumir grandes responsabilidades. E o nome real de Jesus teria sido Yeshua ben Yosef, em hebraico,
ou Yeshua Bar Yosef em aramaico, ambos significando Jesus, filho de José. No contexto da educação em valores humanos, entende-se Deus como perfeição, virtudes, valores humanos e todas as coisas boas. Voltando à analogia do imã e do prego, imagina então que Deus é o imã e nós somos pregos. A lama em cima do prego, que dificulta ou impede que ele seja atraído pelo ímã, é o conjunto dos defeitos que possuímos, como orgulho, ira, ganância, inveja, preguiça e outros. Disso se deduz que são os nossos defeitos ou comportamentos inadequados que dificultam ou impedem nossa conexão com Deus. Isso acontece por quê? Porque os defeitos e os comportamentos inadequados nos fazem diferente de Deus, que é perfeição, virtudes, bondade, humildade, amor, tolerância, compreensão, diligência, coragem, otimismo. E quanto mais defeitos tivermos, mais diferentes de Deus seremos e mais difícil será nos conectarmos a Ele. Os semelhantes se aproximam e os diferentes se afastam. É importante nos lembrarmos sempre de que os semelhantes se aproximam e os diferentes se afastam, pois só assim poderemos nos conectar a Deus e ao sagrado e vivenciar a transcendência e encontrar paz e felicidade. Tudo isso só é possível nos assemelhando a Deus em suas virtudes. O desenvolvimento de virtudes é a principal ferramenta que temos para nos tornarmos semelhantes a Deus. E essa é uma tarefa pessoal e intransferível que ninguém pode fazer por nós. Ou aceitamos o desafio de realizá-la ou não será realizada. Como disse Cristo, o desenvolvimento de virtudes é a chave para encontrarmos o reino dos céus dentro de nós. Não adianta procurarmos a paz em coisas ou pessoas que nos cercam. Precisamos conhecer a nós mesmos para termos condições de atingir um estado de transcendência, de contato com o divino. Somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela falta dela. O que impulsiona o nosso contentamento está dentro de nós e ninguém pode ser responsabilizado pelas frustrações que experimentamos na vida, nem pela nossa felicidade, por piores ou melhores que sejam as pessoas que estiverem ao nosso lado. Toda e qualquer realização em nossa vida só depende de nós. E o que nos movimenta nesse sentido é uma mola impulsionada pelos valores humanos que desenvolvemos. Quanto mais virtudes tivermos, mais felizes seremos e mais paz sentiremos, não importando a natureza dos fatos que estiverem acontecendo em nossa vida. A transcendência não muda os fatos. O que aconteceu, aconteceu, mas modifica a percepção que temos dele, o que faz toda a diferença no modo como administramos as situações difíceis que nos ocorrem. Bom, gente, eu vou finalizar agora falando um pouquinho sobre a origem do sofrimento, segundo a educação em valores humanos. Todo sofrimento humano se origina em uma imperfeição, um defeito, um comportamento inadequado que existe dentro de nós e não no mundo exterior. Quanto mais virtudes tivermos no coração, mais felicidade e paz poderemos encontrar. A maldade do ser humano é decorrente de defeitos que são responsáveis pela infelicidade. Sabe por que as crianças costumam ser mais felizes do que os adultos? Porque elas ainda não juntaram lama em cima do prego, mas têm apenas uma poeirinha sobre ele, podendo manter-se mais facilmente conectadas a Deus. Ao passo que nós adultos, por causa dos comportamentos inadequados, temos uma espessa camada de lama. Ou seja, mesmo não sendo livre de comportamentos inadequados, a criança é capaz de vivenciar a transcendência por estar conectada a Deus devido à lei da semelhança. Assim, em geral, sua felicidade é muito mais intensa e frequente que a dos adultos. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nesta passagem, Cristo indica que devemos desenvolver virtudes em nosso coração, que devemos manter a pureza de uma criança para podermos ser felizes como elas. O pecado, as falhas de caráter e os comportamentos inadequados que temos e que consolidam com o passar do tempo, caso não nos esforcemos para eliminá-los, tudo isso que nos separa de Deus está muito claro na passagem bíblica. O pecado é que separa o homem de Deus. Antes de iniciar uma obra, um arquiteto precisa ver a planta e visitar o local. Nós, quando queremos modificar algo em nossa estrutura interna, antes de empreender qualquer esforço nesse sentido, precisamos nos conhecer, fazer um exame de consciência, saber como é a estrutura de que dispomos, para só então começar a mexer nela. Bom, gente, a mensagem final é essa: conheça-te a ti mesmo. Tenha humildade, faça uma reflexão, reconheça quais são os seus defeitos, o que você precisa melhorar. É preciso, né? Basta aí, a humildade é a mãe das virtudes. Ter humildade e reconhecer os nossos defeitos é o primeiro passo para que a gente desenvolva as virtudes, ok?
Bom, gente, vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br e www.radioteoflotone.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!